Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal no YouTube. Eu sou a Priscila Margarida, psicóloga clínica. Quem quiser me seguir lá no Instagram, Priscila Margarida. Vamos falar um pouquinho sobre figuras de admiração? Quantas vezes você lá na adolescência, você lá na fase infantil, você tinha uma figura de admiração? Ah, você gostava do Dragon Ball Z, você gostava das Chiquititas, você gostava do Sandy Júnior. Eu gostava do Sandy Júnior. Pois é, eu gostava de Sandy Júnior. Backstreet Boys, pra quem é de Goiás, né? Sou de Goiás. Jorge Mateus. Então, assim, as figuras de admiração, elas sempre permearam o nosso imaginário e é muito comum na fase da adolescência as figuras de admiração. Então, se você é adolescente e tem essa coisa da figura de admiração, saiba, você está vivendo tipicamente a fase da adolescência. Por que, Priscila? Porque as figuras de admiração elas aparecem mais na adolescência, no jovem adulto, do que no adulto em si ou na fase da tenra infância, do início da infância ali. Primeiramente porque na adolescência nós nos distanciamos das figuras paternas, é normal, né? Não é assim, adolescente revoltado com pais. Não é isso. Adolescentes, eles ampliam o grande campo das relações. Então, é típico do adolescente se relacionar com mais pessoas. E ao se relacionar com mais pessoas, é típico dele se agrupar em um tipo de grupo que tem temáticas específicas. Então, aquele grupo que admira o youtuber tal, aquele grupo que tem uma fã de uma banda, de um tipo de dorama, e assim vai. Então, é típico da adolescência as figuras de admiração. Então é muito legal a gente olhar para nossa história. Eu que já passei pela vida adulta, eu imagino que você que está assistindo pode já ter passado pela vida adulta, não, perdão, tô falando errado, pela adolescência e se conectar aí, né? Pode até comentar aqui embaixo, comenta aí, quem era a sua figura de admiração? Suas figuras, né, de admiração. E é muito comum no meio religioso também as pessoas terem admiração de algumas pessoas específicas, alguns santos, algumas figuras de pastores, grupos, líderes, enfim. É bem normal, é bem típico da adolescência esse movimento de admiração. E o que eu tenho visto nesses últimos tempos é que cada vez mais as figuras de admiração mesmo, elas estão sendo diminuídas ou estão sendo transitórias, estão sendo rápidos demais, né? Eu adoro aquela banda, adoro aquela música, aí aquela música passa numa trend, passa ali num vídeo, aí eu já não escuto mais a música, eu nem lembro mais quem canta, eu não lembro quem é, eu não lembro da vida, eu não lembro... Enfim, temos aí toda a grande gama dos influencers hoje em dia, né? Esses influencers, eles fazem esse papel de trazer uma comunidade para eles, né? De arrastar uma grande gama de pessoas para os admirá-los. Mas vocês veem que é algo muito passageiro, né? Tem aquele pico onde eles se envolvem numa polêmica ou se envolvem numa questão pessoal, aí tem aquele pico de atenção e logo vai sendo deixado de lado. E aí eu ouso a dizer, vou trazer uma ousadia da minha parte aqui, que a grande crise de atenção do nosso tempo, né? Não sei se você já escutou isso, mas tá plural, né? Para todo lado a gente escuta que, nossa, não tô tendo atenção, nossa, a minha cabeça tá muito ruim, nossa, eu não consigo me concentrar. E uma coisa tem muito a ver com a outra, né? Se nós pulamos de galho em galho nas pessoas nas quais nós admiramos, obviamente a nossa atenção ela não tá firmada em alguma coisa pura e simplesmente. Ela tá de galho em galho. Ora eu acompanho tal influencer, depois eu acompanho tal banda, depois eu acompanho tal canal aqui no YouTube, depois eu esqueço, depois eu paro. Então eu ouso dizer que a nossa crise de atenção está justamente nisso. Nós pulamos demais de galho em galho em relação às referências, às admirações, e isso vem refletindo de uma forma mais profunda em nós em relação à nossa atenção. Então, se esse vídeo fez sentido para você, reveja
né? Reveja a sua maneira de admirar pessoas, grupos, figuras maiores, figuras que fizeram parte da história. Nossa, será que você tem alguém assim na sua rede de admiração? Se caso você é essa pessoa que pula demais de admiração, Priscila, eu não consigo ter uma figura de admiração, muito cuidado, você pode estar passando por uma crise de atenção na sua vida. Então, tenha mais uma fluidez, de uma forma canalizada as suas figuras de admiração. Por que eu falo isso e por que eu chamo a sua atenção para isso? As figuras de admiração, elas de alguma forma nos influenciam para um estilo, para um hábito, para um conjunto de ações que faz com que avancemos. Por isso que ela é uma figura de admiração. Caso a sua figura de admiração também não te cause este impacto para diante, reveja esta figura e busque figuras de admiração que acelera a sua maneira de viver sua vida, onde você possa buscar algo maior e melhor. Beijo grande, tchau, tchau!